Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus estamos aqui nessa noite, né? Estamos aqui juntos para nós adorarmos o nosso Deus, para buscar que o nosso Deus é o nosso milagre. Amém. Amém. Vamos colocar de pé e abra sua Bíblia do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Um texto bem conhecido da igreja. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. 35 até o 40, até o final. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por essa hora, por este momento. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Que a tua bênção, que a tua paz, que a tua presença, que a unção do Senhor, ó Pai, seja sobre nossas vidas nesta noite. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar, amém? Bem, como disse, um texto bem conhecido, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41, e tem como título, Jesus acalma uma tempestade. Este texto, meus irmãos, ele nos fala justamente de uma grande tempestade que sobreveio, sobre os discípulos, e também uma grande tempestade que se abateu sobre aquele barco. Este texto também nos mostra, meus irmãos, que Jesus, ele estava descansando durante essa grande tempestade. Havia uma grande tempestade, mas Jesus, ele estava descansando durante essa tempestade. E como é difícil para nós, como é difícil para cada um de nós descansarmos durante as lutas, como é difícil nós aquietar o nosso coração diante das dificuldades, diante dos problemas que nós temos que enfrentar a cada dia. Não é fácil, meus irmãos, pelo contrário, é difícil nós nos aquietarmos, nós ficarmos confiantes diante das lutas e das dificuldades que nós temos que enfrentar em momentos difíceis da nossa vida. Lá no Salmo 37, versículo de número 7, nos fala que é para nós descansarmos no Senhor e esperar no Senhor. Que é para nós descansarmos em Deus, que é para nós esperarmos no Senhor. Mas muitas vezes, meus irmãos, a nossa falta de fé, muitas vezes a nossa falta de fé, a nossa pressa em não saber esperar no Senhor,
Muitas vezes, isso, meus irmãos, a nossa falta de fé, a nossa pressa em não saber esperar no momento de Deus, nos leva muitas vezes à escolha de caminho errado, a escolha, meus irmãos, de coisas que entristecem ao nosso Deus, de coisas que talvez possa sair fora da vontade do nosso Deus. Este Salmo, meus irmãos, 37, ele nos fala de uma maneira clara, que é para nós descansarmos e esperarmos no Senhor. Não é para nós descansarmos e esperarmos nas coisas deste mundo. Não é para nós descansarmos nas coisas dos homens. Não é para nós descansarmos e esperarmos, talvez, na nossa condição financeira, naquilo que o dinheiro pode comprar, pode pagar. Mas é para nós descansarmos e esperarmos no Senhor. É para nós, meus irmãos, sabermos descansar e esperar neste Deus, porque este Deus, Ele cuida de nós. Descansar, meus irmãos, no Senhor é confiar neste Deus acima de tudo. Quando nós descansamos neste Deus, nós estamos colocando a nossa confiança neste Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Descansar em Deus, meus irmãos, descansar no Senhor, é saber que este Deus, a qual nós servimos, Ele verdadeiramente, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa família. Quando nós descansamos no Senhor, quando nós esperamos no Senhor, nós estamos declarando que nós confiamos neste Deus, porque Ele verdadeiramente, Ele cuida de nós. Descansar no Senhor, meus irmãos, é saber que este Deus, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Quando nós descansamos em Deus, meus irmãos, nós estamos descansando num Deus que conhece a nossa vida, num Deus que conhece as nossas necessidades, num Deus todo-poderoso, num Deus que tem poder em nos abençoar, em nos dar a vitória. Nós, meus irmãos, nós vivemos em dias difíceis, onde muitas vezes nós nos sentimos cansados pelas lutas, sentimos-nos cansados, meus irmãos, pelos acontecimentos que muitas vezes vêm sobre nós. E muitas vezes, meus irmãos, este cansaço nos desanima, nos traz uma falta de ânimo. Muitas vezes esse cansaço, ele nos desanima até o ponto de nós não termos ânimo de orar, de buscar a Deus, de ir para a casa de Deus. Mas a Bíblia, ela nos fala que é para nós descansarmos no Senhor, que é para nós buscarmos o Senhor e saber esperar no Senhor, porque este Deus, Ele é bom, Ele conhece as nossas vidas e Ele tem prazer em nos abençoar. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, Jesus, meus irmãos, Ele olhando para a multidão, Ele viu aquela multidão como sendo uma multidão que estava cansada, como uma multidão que estava desgarrada, como uma ovelha que não tinha pastor. Jesus, ao olhar para aquela multidão, olhar para o povo, Jesus viu aquela multidão, Jesus viu o povo cansado e desgarrado, como ovelha que não tinha pastor. Não estamos, meus irmãos, livres das lutas, nós não estamos livres das dificuldades, nós não estamos isentos das tempestades que podem vir sobre as nossas vidas, nós não estamos isentos das lutas, das dificuldades. O cansaço, meus irmãos, ele faz parte da nossa vida terrena. O cansaço, ele faz parte da nossa vida terrena. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sentir cansaço, sim, mas é para nós descansarmos no Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui nesta terra, durante o seu ministério, o próprio Senhor Jesus Cristo,
em certos momentos da sua vida, em certo momento do seu ministério, Jesus se sentiu cansado. Aqui no texto que nós lemos, meus irmãos, Jesus, ele entra num barco com seus discípulos. Jesus, quando ele entra naquele barco, Jesus, ele estava cansado e ele dormiu sobre um travesseiro. Eu imagino, meus irmãos, que naquele dia, Jesus, ele havia passado por várias cidades. Eu imagino que Jesus, ele havia percorrido vários caminhos. E por isso, Jesus estava cansado. O texto, meus irmãos, que nós lemos aí nos fala que sobreveio uma grande tempestade sobre aquele barco, ao ponto daquele barco quase se afundar. Mas esse texto, meus irmãos, nos mostra que mesmo vindo essa tempestade, ao ponto de quase afundar aquele barco, o texto nos mostra que Jesus, ele estava descansando. O texto nos mostra que mesmo durante aquela tempestade, Jesus estava ali descansando. Jesus estava deitado naquele barco, descansando durante aquela grande tempestade. Isso, meus irmãos, para mostrar para nós que durante as nossas lutas, que durante as tempestades que pode se abater sobre nossas vidas, nós temos que saber descansar no Senhor, esperar no Senhor e saber que o Deus a qual nós servimos, Ele cuida de nós. Nós vemos, meus irmãos, que os discípulos, eles estavam aflitos. Nós vemos que os discípulos aqui neste texto, eles estavam preocupados, eles estavam aflitos, eles estavam com medo. Mas o texto nos fala que Jesus estava descansando. Nós temos que saber descansar no Senhor, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós, porque o nosso Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em cuidar dos seus filhos, daqueles que o servem. Jesus estava descansando durante uma grande tempestade. Não se preocupe, meus irmãos, mas descanse no Senhor. A luta é grande, a tempestade pode ser grande, mas descansa no Senhor, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós. Nós temos que aprender, irmãos, a descansar no Senhor, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Nós temos que aprender a descansar neste Deus, em saber que este Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus filhos, em meio às lutas, em meio às tempestades que nós temos que passar, estando aqui nesse mundo. Descansar em Deus, meus irmãos. Descansar em Deus é saber que mesmo que estivermos passando pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco. A mão poderosa do Senhor está sobre nossas vidas. Quando nós descansamos em Deus, nós podemos estar passando pelo vale da sombra da morte, mas nós não vamos temer, porque nós sabemos que este Deus é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos abençoa. Descansar em Deus é saber, meus irmãos, que jamais nós estamos sozinhos, mas Deus está conosco, que nós temos um companheiro, que nós temos o Senhor Jesus Cristo conosco. Descansar em Deus é saber que jamais estaremos sozinhos, porque o Senhor está lá conosco e Ele cuida de cada um de nós, Ele cuida dos seus filhos. Jesus, aqui neste texto, Ele estava descansando durante a tempestade, para nos dar, meus irmãos, o exemplo que no meio das lutas, que no meio das tempestades dessa vida, nós temos que descansar em Deus e saber que Deus cuida dos seus filhos. Jesus nos deu o exemplo. Ele estava descansando no meio de uma grande tempestade, durante uma grande tempestade, para nos dar um exemplo, para falar para mim e para você,
que é para nós descansarmos no Senhor, para nós confiarmos neste Deus, que as lutas passem, porque o Senhor, Ele está conosco, porque o Senhor, Ele cuida de cada um dos seus filhos. Se Jesus, meus irmãos, se Jesus estiver no barco da nossa vida, se Jesus estiver no barco da nossa vida, nós podemos descansar, nós podemos esperar, nós podemos confiar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Se Jesus estiver no barco da nossa vida, pode, meus irmãos, esperar, confiar, porque o nosso Deus, Ele é fiel para com cada um de nós, Ele é fiel para conosco, Ele cuida de cada um dos seus filhos. Podemos esperar sim, meus irmãos, o milagre da nossa vida. Se Jesus estiver no nosso barco, espera o milagre na sua vida, espera o milagre, porque Jesus Cristo, Ele é fiel para realizar o milagre que nós precisamos, para realizar aquilo que nós pedimos quando nós estamos descansando no Senhor. Se nós descansarmos no Senhor, esperar no Senhor, pode ter certeza do seu milagre, que aquilo que você tem colocado diante de Deus, pela sua fidelidade, Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai ouvir o seu clamor e vai te abençoar. Nós vemos, meus irmãos, que Jesus então repreendeu aquela tempestade, e o texto nos fala que houve uma grande bonança no meio daquele mar. Jesus repreendeu aquela tempestade e houve-se uma grande bonança. Era uma grande tempestade, mas Jesus transformou esta grande tempestade em uma grande bonança. É isso que Jesus faz conosco, meus irmãos. Jesus transforma as nossas lutas em vitória. Jesus transforma as nossas lutas em vitória. Jesus transforma as tempestades que vêm sobre nossas vidas em bênção para nos abençoar. E Jesus, igreja, Ele transforma a nossa oração em milagre. Não esqueça disso. Jesus, Ele transforma as nossas orações em milagre para as nossas vidas. A sua oração não é em vão. Jesus transforma, meus irmãos, as nossas orações em milagre. Nós estamos aqui na noite do milagre, na quarta do milagre. As nossas orações, meus irmãos, feitas aqui, Jesus é poderoso para transformar as nossas orações em milagre na nossa vida. Nós temos que descansar em Deus, descansar no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus Cristo repreendeu aquela grande tempestade, e aquela grande tempestade agora se tornou uma grande bonança. É isso que Jesus faz. Ele transforma as coisas para nos abençoar, para abençoar as nossas vidas. Isso que Jesus fez, é isso que Jesus faz na vida dos seus filhos. É isso que Jesus faz na vida daqueles que o servem. Jesus transforma, meus irmãos, a tempestade em bênção, em bonança sobre nossas vidas, para que nós possamos glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus transforma as lutas e as dificuldades em bênção, para que nós possamos cantar o hino da vitória, para que nós possamos adorar a este Deus, glorificar a este Deus e saber que este Deus verdadeiramente Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Todos nós, meus irmãos, passamos por lutas. Todos nós enfrentamos dias difíceis. Nós não estamos isentos das tempestades deste mundo. Nós não estamos isentos das tempestades desta vida. Mas nós servimos, meus irmãos, e confiamos no Deus que cuida de nós. Não estamos isentos. As lutas vêm sim,
as lutas se abatem contra nós, mas nós não estamos, meus irmãos, sozinhos, porque o nosso Deus está conosco. É Ele que garante a nossa vitória, é Ele que garante a bênção sobre nossas vidas. As lutas vêm, elas existem, nós enfrentamos elas a cada dia da nossa vida, mas nós temos a certeza, a convicção que nós não estamos sozinhos, que Jesus está conosco e é Ele quem cuida de nós. Para concluir, meus irmãos, os discípulos então perguntaram: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse, meus irmãos, é Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Salvador. Esse é o Filho do Deus vivo. Esse é aquele que deu a vida por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Esse é aquele que venceu a morte e ressuscitou, e vivo está para todo sempre. Este, meus irmãos, é aquele que tem autoridade nos céus e na terra. Este é o Filho de Deus, o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Os discípulos então perguntaram: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Esse é aquele que tem poder para realizar um milagre na nossa vida. Esse é aquele que tem poder para realizar um milagre na sua vida, para realizar um milagre na sua casa, na sua família. Esse é aquele que tem poder para realizar milagres sobre nossas vidas, sobre cada um dos seus filhos. Em Mateus, meus irmãos, 11:28, nós temos um convite para nós. Nós temos um convite para aqueles que estão cansados, muitas vezes pelas lutas, pelas dificuldades. Em Mateus 11:28, nós temos esse convite para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Quando Jesus Cristo ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos esse convite do Senhor Jesus Cristo para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão sobrecarregados com as lutas, com as tempestades dessa vida. A ir a Jesus Cristo, porque Ele tem um descanso para nós, Ele tem um descanso para todos os seus filhos. Só em Jesus Cristo, meus irmãos, só em Jesus Cristo nós encontramos o nosso verdadeiro descanso. Aquele que vai ao encontro de Jesus Cristo, este encontra descanso para a sua alma, descanso para a sua vida. Porque o texto nos fala lá em Mateus 11:28, porque o jugo de Jesus é suave e seu fardo é leve. Amém? Glória a Deus. Vamos descansar no Senhor, vamos esperar no nosso Deus, porque este Deus, Ele cuida de nós. Vamos descansar e esperar o nosso milagre, porque o nosso Deus, Ele realiza, Ele é Deus de milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Vamos colocar em pé. Aleluia. Amém? Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Amém? Nosso Deus é Deus que transforma a oração em milagre na nossa vida. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Pai. Nós colocamos nossas vidas, colocamos a tua igreja diante do Senhor, ó Pai. Nos ensine a cada dia, ó Pai. Nos ensine nessa caminhada, nessa jornada, ó Pai. A sermos, ó Deus, ou aprendermos, ó Deus, a descansarmos no Senhor, a esperarmos no Senhor, porque verdadeiramente é o Senhor que cuida de cada um de nós, ó Pai. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa a tua igreja aqui presente, ó Pai. Visita cada um com a tua bondade, com o teu amor, ó Pai. Realiza um milagre na vida de cada um dos teus filhos.
que cada pedido, que cada oração, ó Deus, feita nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa transformar em milagre na vida dos teus filhos, em milagre na família dos teus filhos, ó Pai. Meu Deus, ouça essa nossa oração, ouça a oração da tua igreja e abençoa nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Muito obrigado e nos abençoa, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Sentar, queridos, amém? Graças a Deus. Palavra abençoada, amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, né? Quem veio buscar o milagre aqui nessa noite? Amém? Descanse em Deus, nós vamos estar orando, amém? Vamos estar orando, colocando na presença do Senhor ainda hoje. Deus vai estar realmente abençoando a sua vida, as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Bom, vamos cantar um corinho e nós vamos estar orando, amém? Graças a Deus. Cantar aquele corinho, Senhor, eu preciso de um milagre, Paulo. Vamos ficar de pé? Quando estiver cantando esse corinho, a expressão, né? Eu preciso de um milagre, você vai estar falando com o Senhor. Amém? Faça desse corinho a sua oração, colocando o seu problema, a sua vida, amém? É aquilo que você necessita receber do Senhor, amém? Olha o microfone para ele ali. Pode deixar o bebê, por aqui para ele, deixa. Eu preciso de um milagre, Senhor. Você precisa de um milagre? Deus, não posso desistir de lutar. Amém, Jesus. Porque eu sei que o Senhor vai atender o sangue de Jesus.
Deus na